2 Timóteo capítulo 2, o versículo 24 e 26 diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Antes de entrarmos na mensagem em si, quero só fazer algumas rápidas observações sobre esse texto. Um texto bastante carnudo, tem bastante coisa, ele trata de muita coisa. Nós não vamos espremer todo o texto, vamos pegar apenas um aspecto dele daqui a pouquinho. Mas eu queria trazer à mente o seguinte: no versículo 24, ele está descrevendo o servo do Senhor. Aqui ele está escrevendo, Paulo no caso para Timóteo. Paulo, claro, é um pastor, Timóteo, seu filho na fé, era um pastor também, mas esse conselho não é exclusivo para pastores. É para qualquer um que seja um servo do Senhor, alguém que busca servir Deus. Algumas qualificações. Ele fala aqui, ao servo do Senhor não convém contender. O que contender é brigar, discutir. Então, se você quer servir a Deus, a ideia não é você ficar batendo boca, discutindo, brigando com o povo. Se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não quer saber, bem, o servo do Senhor, ele não deve estar apto, ou seja, não é para ser dado a discutir, batendo boca. Se a pessoa não quer ouvir, ok. Jesus falou o quê? Vá, se não quiserem te ouvir, o que você faz? Sacuda a poeira dos pés e siga. Tá? Tem tanta gente no mundo, se uma pessoa não quer conversa, só quer discutir, contender, fazer confusão, ok, sabe? Deus não precisa que ninguém brigue por ele. Então, você vem com a verdade, você quer servir, você quer trazer a palavra de Deus, o amor de Deus, um testemunho de Deus, a pessoa não quer, não brigue. Tá? Você não vai forçar a pessoa a ouvir a palavra, não vai forçar a pessoa a nada. Então, não convém contender. Aí no versículo 25 fala que o servo do Senhor, além de não ser alguém dado à contenda, dado à briga, é instruindo. Então, uma das principais tarefas, não só de um pastor, mas de qualquer pessoa que queira servir a Deus, é instruir, é ensinar. Agora, para você instruir, para você ensinar, você tem que saber. Tá? Não precisa fazer seminário, faculdade, aprender isso, não. Você tem que saber. E os princípios de Deus, a sua grande maioria, são bem simples. Não é uma questão que é complicado. Tá? As doutrinas de Deus não são complicadas. Então, nós devemos conhecê-las para podermos instruir. Mas fala aqui, ó, instruindo com mansidão os que resistem. Então veja, é para você ensinar com mansidão, que casa perfeitamente com não contender. Então é para você ensinar com mansidão. Se a pessoa não quer mansidão, ela quer brigar, então não instrua. Não quer? Okay, então não quer. Perda daquela pessoa. Né? Então, temos que entender, instruindo com mansidão os que resistem. Essa palavra, os que resistem, ela literalmente, se a gente fosse transliterar, significa aos que se resistem, aos que se opõem. Então, quando você, como servo de Deus, ou eu, qualquer pessoa, vai instruir com mansidão, você não vai contender ou brigar, você quer ir com amor, você quer ir com interesse, e a pessoa não quer conversa. Então, essas pessoas, elas estão se resistindo. Note, elas não estão resistindo você. Elas estão se resistindo, se opondo. Elas estão fazendo frente a si mesmos. Jesus falou, eles não estão resistindo a vocês, eles resistem a mim porque eu venho do Pai. Então, Jesus falou, se eles me rejeitaram, vou rejeitar você também. Eles nos perseguiram, vão perseguir você também. Então, Jesus fala aqui, ou Paulo fala aqui, falando, claro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que quando alguém resiste, a pessoa está se resistindo. Ela está dando um tiro no próprio pé, ela está se tropeçando, ela está se complicando. Então, esses que se opõem, ou se opõem a si mesmos, eles fazem isso porque, segundo o texto, eles estão enlaçados pelo diabo. É o que fala aqui que a gente leu, né, no 26. Desprendendo-se, note, desprendendo-se. Então, desde o início lá, que fala que eles se opõem, quer dizer, eles se opõem. Não é que eles resistem em você, eles estão se resistindo. Aqui fala desprendendo-se.
no versículo 26. Isso inclui o despertar. Eles precisam despertar-se. Mas isso é feito através do quê? Isso é feito através de instrução, com mansidão, com amor. Não é com briga, não é a força. Tá? É com mansidão, com instrução. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, ou seja, acordar, porque eles estão enlaçados. A pessoa enlaçada, ela está espiritualmente não dormindo, mas cochilando. Quando você está cochilando, você não sabe 100% o que está acontecendo ao seu redor. Você não está ligado, você está cochilando. Está só ali cochilando. Você por acaso já colocou uma panela no fogo, aí foi tirar um cochilo, aí quando acordou era porque o feijão virou pedra, cuscuz virou areia. Pois é, então, isso, espiritualmente falando, a pessoa não está ligada que tem panela no forno espiritualmente. Então ela precisa despertar. Aí continua, despertando, desprendendo-se. Se desprendendo. Se desprendendo do que, pastor? O texto fala, dos laços do diabo. Os laços, enquanto você está lá cochilando, ó, o diabo está assim, ó, só te enlaçando, só te enrolando, e você não está percebendo. Por isso que quando você vai e fala de Deus, de arrependimento, de buscar Deus, a pessoa resiste. Por quê? Porque ela está cochilando, está lá enlaçada. Então você vai lá e você tenta despertar lá. Você já tentou despertar alguém que está cochilando? Quer um conselho? Não faça não, faça não, faça não. Futuque a onça com a vara curta, não. Mas então a pessoa está lá dormindo espiritualmente, cochilando, porque está enlaçada pelos laços do diabo, aí tu lá e fala de Jesus, de Deus, de Bíblia, Qual vai ser a reação dela inicial? Ela vai resistir. Tipo, deixa eu dormir, sai daqui, vai procurar o que fazer. Ou coisas piores que nós vamos mencionar aqui, lá, num santo lugar como esse, não vamos usar palavras profanas, mas a reação natural é você resistir. Vá-se embora, deixa eu dormir. Pois é. Eles estão resistindo a quem? A si mesmos. Eles estão se resistindo. Eles precisam se despertar. Eles precisam se desprender. Não é para eu e você ir lá despertar ou desprendê-los. Eles precisam se despertar. Eles precisam fala aqui, se desprender. Do quê? Dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Eles estão presos, enlaçados à vontade dele. Então você imagina, ele está lá, ó, você está cochilando, ele está lá. Ó. Fez um monte de laço, te laçou todinho, pensa numa coleira. Aí o diabo faz assim, ó. Você vem para cá, você vai para lá. Pense num cavalo que tem as rédeas. Vem para cá, vai para lá, para, anda. Pois é, quem está no controle da vida de tal pessoa? O dono do laço. Quem é o dono do laço? É o diabo. O diabo só veio para matar, destruir, roubar. Ele não veio como Jesus veio para dar vida, vida abundante. Não veio para trazer paz. Ele não veio. Então, quando a pessoa... E note, fala aqui, ó. Despertar. Por que despertar? Porque houve um dia que eles estavam acordados. Houve um dia que eles não estavam lançados. Houve um dia que eles não estavam resistindo. Mas aos pouquinhos, o diabo chega com um lacinho, uma linhazinha, aquela de costurar. Aí vai colocando uma de crochê, que é mais grossa. Aí vai colocando, vai ficando uma corda mais grossa e mais grossa. Quando você vai ver, você está parecendo uma múmia aqui. Mas você não era assim, a pessoa não era assim. A pessoa tem que despertar porque um dia estava acordado, agora tem que despertar porque não está mais acordado. Está enlaçado pelos laços do diabo. Essa palavra laço, ela significa, se olhar no dicionário, significa armadilha de caça. Você vai caçar passarinho, você bota um laço no passarinho, uma armadilha. Essa palavra laço, no dicionário português, também significa traição ou trapaça. O diabo é trapaceiro? Não, ele é honesto. Gente, não espere verdade, honestidade, coisa boa do diabo. Ele não é coisa boa, ele não é gente fina. Ele é um mentiroso, um enganador. Ele quer matar, destruir, roubar. Então, sabe, a gente espera o que do diabo? Ser traiçoeiro. Significa também prisão. Prisão. Você está amarrado aqui, está algemado, tudo amarrado, parece uma múmia. Quem fez isso? O diabo. Tá? Então, o salvo, tanto o salvo quanto o perdido,
podem ser enlaçados. Aqui especificamente a gente percebe que Paulo está falando sobre pessoa perdida. Por quê? Porque um dia ele não estava cochilando. Ele tem que voltar a despertar. Até falar aqui, ó, e tornarem a despertar. Tornarem. Por que tornar? É voltar a despertar. Porque nem sempre estavam dormindo. Então aqui está falando especificamente para pessoas salvas, mas também valem, é claro, para quem não é salvo. Então, salvo ou não, todos nós estamos sujeitos a sermos enlaçados, aprisionados, controlados, levados, guiados pelos laços do diabo. Um crente, a pessoa salva, nunca, jamais pode ser possuída pelo diabo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salvo ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. A Bíblia fala que o que está em nós, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Então nunca, jamais um crente, alguém que é salvo, que nasceu de novo, pode ser controlado e possuído. Judas, que traiu Cristo, fala que o diabo entrou nele, o possuiu, porque ele não era salvo. Agora fazia parte da igreja de Cristo. Não é interessante isso? A igreja, ele estava lá dentro, fazia parte. Não era um membro real, porque não era salvo, mas ele estava lá. E Satanás entrou nele. Mas um salvo, Satanás não pode entrar, mas ele pode enlaçar. Um espírito imundo não pode possuir, entrar, tomar posse do corpo, da vida de um crente. Não pode, mas ele pode sim enlaçar. Você, por exemplo, se eu enlaçar um cavalo, eu não estou dentro do cavalo. Eu estou lá de fora do cavalo. Eu posso amarrar o cavalo, eu posso puxar o cavalo, eu posso guiar o cavalo, mas eu não estou dentro do cavalo. Eu não sou o cavalo, eu não controlo o cavalo de dentro para fora, eu controlo de fora para dentro. Então o diabo, para quem é salvo, ele pode controlar por fora, enlaçando essa pessoa. Então, a destruição de uma vida, de uma igreja, de um país, seja o que for, ela sempre começa de dentro para fora. Sempre. Como é que foi que a primeira igreja, que foi a igreja de Jesus, não era uma igreja como se tem hoje, que tem uma sede, tem um endereço. A igreja de Jesus não tinha uma sede ou um endereço, era uma igreja viajante. Ela viajava para cima e para baixo, mas era uma igreja, do mesmo jeito. Como é que ela não foi destruída, claro, mas como é que ela foi afetada quando o seu líder, o seu pastor, o próprio Cristo foi morto? Ele veio para morrer, nós sabemos disso, mas quem foi que deu a patada final? Judas. Judas estava onde? Dentro da igreja. Ele estava lá na última ceia, ele estava lá no centro da igreja. Então sempre destruição é de dentro para fora. Circunstâncias não vão afetar a vida do crente tanto quanto o coração do crente. O estado das circunstâncias não vão afetar tanto quanto o estado do nosso coração. E o estado do nosso coração vai ser uma reflexão do nosso estado de enlaçamento. O quão enlaçado nós estamos. Lembrando, você pode estar um pouco enlaçado ou muito enlaçado. Você pode estar com um barbantinho, você pode estar com uma corrente. Ambos estão enlaçados. Mas o efeito, o resultado vai depender muito do estado do nosso coração. Então, o inimigo ele vem, ele deita uma armadilha, ele vem e coloca o laço, mas somos nós que colocamos o laço no pescoço. O diabo não pode vir e colocar e jogar você dentro daquela armadilha. Ele não pode vir e colocar o laço no seu e no meu pescoço. Ele não pode fazer isso. Perdido ele pode, um crente não. Com crente é assim, ó, ele coloca o laço, imagina um laço, uma corda com um laço. Ele coloca lá. Nós temos que pegar aquilo e colocar. Depois que a gente coloca, aí ele começa a enrolar. Enrolar, ele enrola. Ele enlaça. Mas aquele primeiro laço, quem coloca somos nós. É uma escolha que nós temos. Então hoje, para nos ajudar a lidar com essa situação, eu quero começar a falar sobre os laços do diabo. Pastor, que laços são esses? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre laços, como o diabo enlaça as pessoas. Como que ele começa a colocar
o laço, ele primeiro traz e coloca e fala, olha esse laço aqui, não é um colar bonito? Ele não vai dizer, isso aqui é um laço que vai acabar com a sua vida. Não, ele vai vir e vai dizer, isso aqui, olha que gravata bonita, vista. Olha que colar bonito, coloque. Olha que coisa maravilhosa, coloque. Então nós temos que saber como que ele disfarça os laços dele, que o diabo é enganador. Ele não vai vir com um laço dizendo, bota isso daqui que eu vou te laçar. Claro, nenhum crente vai colocar um laço desses. Então ele vem com laços de engano, ele vem disfarçado. E hoje eu quero começar a ver justamente essa questão dos laços do diabo. Então, o primeiro laço que nós vamos ver está lá em Gênesis capítulo 3, lá no começo da Bíblia, terceiro capítulo da Bíblia, Gênesis 3. Nós vamos ver o laço de promessas mentirosas. O primeiro laço que nós vamos ver hoje, aquele que ele vem e mostra aqui, está esse laço aqui, ele à vista. Uma vez que você coloca aquele laço, aí ele aperta e começa. Mas primeiro ele vai vir com aquele laço, ele vai enfeitar ele com o quê? Com promessas mentirosas. Gênesis 3, versículo 1 fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Primeiro laço, vamos ver hoje, são promessas mentirosas. Que promessas? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente, que era o diabo, falou para a mulher, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. Você não vai morrer. Era uma promessa mentirosa. O que foi que Deus falou? Deus falou, não comereis, porque o dia que comereis, certamente morrereis. Aí vem a serpente e fala, mas não. Então ele vai vir com promessas mentirosas. Algo de muito interessante é o seguinte, olha o que foi que Eva disse para a serpente. E disse à mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Deus falou isso? Deus falou isso. Deus falou, não coma do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, dessa árvore, não comerei o fruto. Mas olha o que Eva falou. Não comereis dele, escuta só, nem nele tocareis. Também. Deus falou para não tocar. Deus falou, não coma. Mas Eva falou que não podia comer nem tocar. Deus não falou para não tocar. Isso é muito importante pelo seguinte, nós nunca devemos acrescentar ou subtrair da palavra de Deus. Nunca devemos ir além ou ficar aquém da palavra de Deus. Mas se Deus falou para não comer, então eu vou nem tocar. Deus mandou você não tocar? Então não diga que foi que ele falou, porque ele não falou isso. Então tem muitas igrejas que eles adicionam coisas que Deus nunca disse, igual a Eva. Eles começam a inventar coisas que Deus não falou. Por isso que eu digo, repito, quem está aqui, quem está na outra igreja, ouviu falar isso 1000 vezes, eu vou ouvir falar mais 1000 vezes. Só porque eu falei não está falado. Eu tenho que falar e mostrar. E como crente, nós temos o dever e a responsabilidade e até a obrigação de questionar qualquer coisa e perguntar qualquer coisa. Pastor, aquilo que assim, assado, onde é que mesmo na Bíblia fala isso? E eu sempre digo, eu não vou ficar chateado, ofendido. Tem muito lugar que você fala isso, você está duvidando do ungido do Senhor. Como você ousa questionar a minha palavra? Eu sou Deus por acaso? Gente, eu sou farinha do mesmo saco. E ambos, todos nós aqui, estamos debaixo da mesma palavra. Então você não tem que gritar uma coisa porque o pastor falou. Porque na minha igreja é assim. Muito bom, mas me mostra na Bíblia, eu não estou interessado em igreja. Igreja não salva ninguém. A palavra de Deus salva. Então, a nossa autoridade não é a igreja ou o pastor. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Então,
pode questionar, porque Eva aqui, ela adicionou algo que não tinha. E olha a confusão que ela foi meter, não só ela, mas todo mundo. Tá? Então não vamos ficar inventando conversa. Tá? Vamos saber o que a Bíblia fala sobre o assunto. Eu não quero saber o que ela não fala e o que ela deixou de falar. Eu quero saber o que ela fala. Porque tudo que Deus quer que a gente saiba está aqui, ó, em algum lugar. Ah, pastor, eu não conheço. Bom, então você vem para alguém que conhece, vem para mim. Eu vou dizer agora, eu não conheço tudo sobre a palavra de Deus. E nunca vou conhecer. É um livro infinito, mas eu posso procurar, eu posso estudar, eu posso pesquisar, eu posso me aprofundar e trazer. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar a resposta aqui. Não o que fulano ou cicrano acha. Mas eu vou pesquisar, eu vou estudar. E toda semana eu aprendo coisas novas da Bíblia. Eu estou estudando a Bíblia há 30 anos. Há 30 anos, pastor, já sabe de tudo. Quanto mais eu aprendo da Bíblia, eu percebo que o quão pouco eu conheço da Bíblia. Quanto mais eu cavo, eu percebo quanto mais tem para cavar. Tá? Então, se você não sabe de alguma coisa, não tem problema nenhum. Tá? Mas busque a fonte certa. Não fique simplesmente, o pastor falou, porque na igreja é assim. Porque francamente, não carrega peso nenhum para a gente. Como Eva fez aqui. Começou a inventar, colocar palavras na boca de Deus. Mas o laço principal que o diabo usa é justamente isso. São promessas mentirosas. Certamente não morrereis. E Deus diz claramente, quando a gente peca, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 fala isso. O salário do pecado é a morte. O diabo vem e fala, não. Você pode pecar que está tudo bem. Você pode pecar, ninguém vai saber. Você pode pecar, é só besteirinha. Alguém vai pecar, hoje em dia ninguém está ligando para isso. Você pode pecar, mas estamos no século XX. Aí ele começa a trazer um monte de mentira para dizer o quê? Que Deus não está falando a verdade. Que o salário do pecado não é a morte. O salário do pecado é a morte. De um jeito ou de outro, em um grau ou outro, o salário do pecado é a morte. Tiago 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. O diabo vai vir dizer que não é. Esse é o primeiro laço. Vai dar uma desculpa esfarrapada. Para quê? Para nos convencer que não tem problema. Os outros pecados são horríveis, mas esse aqui é tranquilo. Isso é errado para os outros, mas para você é tudo bem. Que você tem circunstâncias especiais. Você é um caso à parte. Você, tá. Sabe o que é isso? Mentiras, promessas mentirosas. É o primeiro passo, é o laço. E quando a gente coloca aquele laço, ele vem e faz assim, ó, tum, que fecha, aí começa. Aí você daqui a pouco tá... Você está cochilando, ele está te enlaçando, e agora ele está te controlando. Ele puxa para cá, puxa para lá, vem para cá, e você não está nem percebendo. Você está cochilando sem perceber o que está acontecendo na sua vida. Sem perceber o abismo que você está entrando, a confusão, a cova que você está cavando. Você está cavando a sua própria cova e não percebe. E realmente não percebe, não é que se faz de bobo, se faz de João sem braço, se faz de desentendido. Não, você realmente não enxerga, você realmente, a questão você ter um cochilo no sofá, está queimando lá o arroz, o cuscuz, o feijão, que seja, e você não está percebendo. Só vai perceber quando o quê? Quando já queimou, e agora o que tem que fazer é lavar a panela, que agora está tudo lá cheio de carvão. Pois é, tarde demais. Tarde demais. Já era, aquilo já era. Por quê? Estava cochilando. Por quê? Porque estava enlaçado. Por quê? Está se resistindo. Por quê? Porque colocou aquele laço, acreditou numa promessa mentirosa. A armadilha do diabo é sempre a mesma. Certamente não morrereis. Deus falou isso e foi, certamente não vai. E olha a facilidade com que Eva entrou na conversa. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, fala assim, o homem não foi enganado, mas a mulher. A Bíblia não fala, mas eu pergunto, será que a serpente foi para Adão primeiro? E Adão falou, cai fora. Show! A Bíblia não fala, não estou dizendo que foi isso, a Bíblia não fala, mas eu pergunto, será? Porque a Bíblia fala, Adão não foi enganado. Aí ele foi para a mulher. Isso não é denegrindo as mulheres. Mas pastor, não no dia das mães, pastor, você está maluco, pastor? Dia das mães, você está falando isso? Não, só estou dizendo o que a Bíblia está dizendo aqui. Será que ele não foi para Adão primeiro? E Adão mandou lá,
pastar. E é interessante pastar, porque aqui fala que, a gente lemos aqui, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo. Do campo, ou seja, aqui indica que a serpente, nessa época, ela tinha patas, 4 patas. Esse do campo quer dizer boi, cavalo, zebra, ou seja, algum animal do campo. E quando Deus amaldiçoou a serpente, mais tarde, falou assim, você vai rastejar o resto dos seus dias. Ué, se a serpente rastejava, porque Deus falou, agora você vai rastejar? Ela ia dizer, eu já rastejo. Então ela não rastejava. Ela era um animal do campo. Interessante isso. Mas você vê, teve uma consequência. Há quem diga que a serpente, além de ter 4 patas, também voava. Já viu aquela lenda que tem o Pegasus, né, aquele cavalo alado? Quem sabe aqui não tem mais. A Bíblia não fala nada, não estou dizendo que está aí, mas a Bíblia fala que Satanás, ele é o espírito do ar, dos ares, que voa. De repente a serpente voava antes também, tinha, sei lá, é tudo conjuntura. Mas uma coisa nós sabemos, houve uma transformação para o pior da serpente. Serpente hoje associada com o quê? Você traz sueira, perigo, medo, coisa peçonhenta. Nem sempre foi assim. Tá? Então temos que ter muito cuidado, porque a armadilha do diabo é vir dizer que Deus está mentindo. Que a Bíblia não é que está dizendo aí. Então, faça as coisas do seu jeito, o diabo vem. Olha, você educa os seus filhos do jeito que você quer. Afinal de contas, você não é o pai, você não é a mãe? Então você faça do jeito que você quer. Faça do jeito que Deus quer, é muito melhor. Mas ele vai vir com a mentira. Não, faça do seu jeito. Se divirta do seu jeito. Pastor, é errado se divertir? Claro que não é errado se divertir. Agora, tem diversão e tem diversão. Não é sua diversão, não é a sua vida. Faça o que você quer fazer. Mas Deus fala, esquece Deus, faça o que você gosta de fazer. Faça o que você quer fazer. Viva a sua vida do seu jeito. Viva para esse mundo, não para Deus. Vida só tem uma. Então viva do seu jeito. A vida é sua, o nariz é seu, ninguém manda nela, você faz o que você quiser. Até certo ponto é verdade. Mas sempre incluindo a vontade de Deus. Corra atrás daquilo que o mundo oferece. Esquece as coisas de Deus. Esquece o porvir. Isso para depois tu vê isso. O diabo vem e sussurra, certamente não morrereis. Se você faltar à igreja, certamente não morrereis. Se você não dizimar, certamente não morrereis. Se você viver em pecado, certamente não morrereis. E você não vai morrer. Deus falou do dia em que comeres da árvore de conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, certo? Ok. Adão e Eva comeram da árvore. Não sabemos que ano foi isso. Mas sabemos que eles não morreram naquele dia. Porque a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhos e filhos e filhas. Adão foi morrer com 900 e poucos anos. Então, ele não morreu no dia que ele comeu. No dia que comerem, certamente morrereis. Adão comeu, Eva comeu e não morreu naquele dia. Ele foi morrer séculos mais tarde. Então Deus mentiu? A serpente estava certa? Não, de modo nenhum. O ser humano, de acordo com Gênesis 1:26, foi criado na imagem de Deus. Que imagem é essa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem foi criado na imagem de Deus em que o homem também é triuno. Ele é o quê? Ele é corpo, alma e espírito. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele mesmo dia, naquele mesmo instante, não foi o corpo que morreu. Morreu mais de 900 anos depois. Isso nós sabemos. Não foi a alma que morreu, porque a alma não morre, a alma é eterna. O dia que sair deste corpo aqui, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a alma não morre, a alma é eterna. Então o que foi que morreu? O Espírito. O Espírito é aquela parte que nos dá comunhão e comunicação direta com Deus. Aquilo morreu. Por isso que Jesus falou lá no livro de João, você precisa nascer de novo. E ele explica, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo é justamente o Espírito que morreu junto com Adão. Todo mundo hoje nasce corpo e alma. E no dia da salvação, ele nasce de novo.
O espírito nasce de novo. Adão e Eva tinham corpo, alma e espírito. Mas porque eles pecaram, o espírito morreu naquele mesmo instante, e todo ser humano que nasceu, e todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e de Noé, todos nascem incompletos. Corpo e alma. E o espírito permanece morto até o dia que você recebe a salvação, que você ouve, entende, crê e recebe o evangelho. Pronto, ali você está salvo. Ali é o novo nascimento e você volta a ter o espírito e volta a ter comunhão e interação com Deus. A Bíblia fala que o homem natural, sem o espírito, ele não aprecia, não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque são espiritualmente discerníveis. Quem não tem o espírito não entende. Por isso que tem gente que fala, eu leio a Bíblia, mas parece que eu não entendo, não entra. Sabe o que é isso? Está faltando o espírito. Não vai entender completamente, porque coisas espirituais precisa do espírito, o novo nascimento, nascer de novo. E o diabo, ele quer vir e ele quer convencer você de que Deus é mentiroso. Que você vai pecar, você não vai morrer. Então, quando a gente peca, o preço vai vir. Talvez não venha no mesmo instante, não venha amanhã ou depois, mas o preço vem. A consequência vem, sempre vem. O diabo fala, vem não. Tu lembra que tu pecou semana passada? Caiu os seus dentes? Pegou fogo na sua casa? Aí não aconteceu nada. Besteira. Porque a gente planta uma semente e amanhã está colhendo, né? Não. Pode demorar muito ou pouco tempo, mas vem. O diabo fala, vem não. É uma mentira. É uma promessa mentirosa. E temos que ter muito cuidado com isso. Quero ver mais um laço e vamos encerrar por hoje. Isso aqui é rapidinho. O segundo laço que o diabo usa é deturpar as escrituras. Mateus 4, versículo 6 fala assim. E disse-lhes, isso que é o diabo falando com Jesus no deserto, quando foi tentado. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha a audácia do diabo. A audácia. Ele vai para o próprio Deus, Jesus, e vai tentar Deus citando a Bíblia, citando a própria palavra de Deus, a própria palavra de Jesus. Ele vai e fala, se lance daqui, ele colocou numa torre bem alta e falou, você não é filho de Deus? Ok, se lance daqui, se jogue. Porque está escrito, e está escrito mesmo, está escrito, que ele vai mandar os anjos se protegerem para você não se machucar. Se joga, lance. O que foi que Jesus falou? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Outra parte da Bíblia, outra escritura sagrada. Mas veja que uma das táticas que ele usa é justamente ele vem trazer uma palavra de Deus deturpada. Note que aqui ele citou palavra por palavra. O que ele mudou foi a aplicação. Quer ver uma aplicação deturpada da palavra de Deus? Lá em Tiago, fala assim, fé sem obras é morta. Tá vendo? Para ir para o céu você tem que fazer obras, você tem que fazer coisas, porque fé sem obras está morta. Está falando isso. Veja o contexto. Tiago não está falando sobre salvação. Tiago está falando sobre você viver a sua fé. Você produzir. O que é fé? Fé é o seguinte, fé você tem que saber para crer, para fazer. Você não pode fazer o que você não crê. Você não pode crer o que você não sabe. Então, ele falou, fé sem obras é morta. Você fala que tem fé, cadê as obras? Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas se eu falar para a irmã Lourdes, é sempre a irmã Lourdes que eu pego nesse exemplo. Se eu disser para a irmã Lourdes, tem uma cobra ali descendo a parede ali, vai te morder. A irmã Lourdes nem piscou. Nem piscou, estou tranquilinha, dormindo. Dormindo não, acordada ali. Dormindo assim, porque não tá tranquila, não está alarmada, não está nada. Por quê? Ela não ouviu? Ela ouviu. Não viu falar? Não ouviu. Está dormindo? Não está dormindo, está ouvindo. Está acordada, dormindo, ouviu. Registrou aqui. Não registrou aqui. Pastor, como é que você sabe que não registrou no coração dela? Porque a irmã nem piscou. Se ela realmente cresce que tinha uma cobra ali descendo, ela não estava ali sentada na dela, tranquila. Não estava não. Por quê? Ela não acreditou. Em outras palavras, é uma fé morta.
A gente fala que conhece o que Deus quer e crê, mas não faz, essa fé é morta. Essa fé não serve de nada. Você fala que sabe, fala que crê, mas não faz nada, não. Então você não crê, porque quem crê faz. Quem crê, aquilo vai gerar alguma obra, vai gerar alguma coisa. Então a pessoa que não tem obras é porque a fé daquela pessoa, ela diz que crê, mas não crê. Não tem nada a ver com salvação. Aí uma pessoa pega e fala, fé sem obras é morta. Ah, tá vendo? Se não tiver obras, não vai para o céu. Sabe o que é isso? É deturpar a palavra de Deus. E é isso que o diabo faz. Ele muda a palavra de Deus. Ele muda. Mas além de mudar, ele aplica, ele descontextualiza. Outro exemplo do direto. Paulo, escrevendo para Timóteo, falou, quem não trabalhar, não coma. Então todas as criancinhas vão morrer de fome, que não trabalham. Então é pecado uma criança comer. Estão indo contra a palavra de Deus. Vamos ver o contexto, minha gente. Qual é o contexto? O contexto é que naquela época tinha um monte de marmanjo que dizia estar fazendo a obra de Deus, não estavam, e andavam de casa em casa, quando? Hora do café, almoço, lanche, janta, pronto. Aí aparecia para fazer a obra, na hora do rango. E ele falou, quem não trabalhar, não coma. Ô, seu bando de marmanjo, vão trabalhar, ficar aí filando a comida do povo? Esse era o contexto, gente. Entendeu? Mas a Bíblia não fala que não trabalhar, não coma? Fala, mas qual o contexto? Ah, não é só. No português seria assim, né? Vai ali comer uma manga? Fruta ou a manga da camisa? Mas, o pastor mandou eu comer uma manga, então eu estou aqui comendo minha manga. Não, 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 não. Contexto, gente, contexto. O diabo, ele é especialista em descontextualizar, deturpar a palavra de Deus. Então tem hora que ele mente. Deus falou para não comer, senão eu vou morrer. Morre não. Ele está mudando, ele está dizendo que é mentira, está mudando. Outras vezes ele é mais sutil, ele não muda, ele só muda a aplicação. Ele deturpa o que Deus está falando. As palavras são as mesmas, mas ele muda o sentido das palavras, a aplicação da palavra, o contexto da palavra. E tem multidões no mundo inteiro que estão tentando ganhar a salvação, fazendo isso, fazendo aquilo, não fazendo aquilo outro, achando que vão merecer, vão tentar com suas obras entrar no céu. Por quê? Por causa de palavras deturpadas. O diabo é craque nisso. Então nós temos que ficar espertos a respeito desses laços, porque uma vez que ele enlaça você com isso, ó, eu já falei com pessoas que você mostra na Bíblia, você explica, não. Tem que ter obras, tem que perseverar até o fim, tem que não sei o que mais. E não adianta eu falar, mostrar na Bíblia, não adianta. Parece que estão assim, ó. Sabe por quê? Espiritualmente estão. Já conversou com alguém dormindo? Frustrante, né? Pois é. Espiritualmente a pessoa está ali, ó, cochilando. Você falando, ó, cochilando. Aí você tenta chocalhar, eles ficam bravos. Quantas vezes evangelizando, você encontra alguém assim, a pessoa fica bravo, começa a insultar você, começa a chamar você de coisa. O Heber já não viu isso, Júnior? Pois é. Vitor já viu isso acontecer? Você vai lá levando a palavra de Deus, a pessoa começa a querer te atacar, te agredir, te xingar, você não sabe de nada. Sabe o que é isso? Estão se opondo. Você está tentando despertar a pessoa que está cochilando, achando que está tudo bem. Você está tentando avisar, a casa está pegando fogo. Que nada, está quentinho, está quentinho. É, vai ficar bem mais quentinho. O quentinho vai ficar bem quentão já, se ela acordar. Então, cuidado com os laços do diabo. Tá? Ele não vai colocar esse laço em você ou em mim. Nós vamos ter que colocar o laço primeiro. Depois que coloca, aí ele aperta. Aí começa. E quanto mais é lançado, mais difícil é. Mas sabe como se liberta? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Jesus falou, a tua palavra, papai, é a verdade. Lá em João 17, ele falou, lavas com a tua palavra é a verdade. Então, o diabo tenta o quê? Dizer que Deus está mentindo, que não é isso que Deus está dizendo, ou ele tenta deturpar. Falou isso, mas não quer dizer isso, quer dizer isso aqui, ó. E aí muita gente vai, coloca o laço, ele aperta, enrola, e o estrago está feito. Podemos, é claro, como nós lemos aqui no nosso texto, né, instruindo com mansidão os que se resistem, os que resistem, o que significa os que se resistem, mas
os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aí depois disso, depois de conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo que a vontade dele estão presos. É a verdade. A verdade vai nos libertar. Mas depende do enlaçado. A gente de fora temos que ser mansos, aptos para ensinar e instruir. Mais nada. Agora, se a pessoa não quer, só resiste, eu não posso fazer nada. Tá? Então, a gente tem que conhecer os laços do diabo justamente para a gente não ser enlaçado.